gente aqui pudesse conversar, pudesse dialogar. E aí eu vou começar com algumas provocações para vocês, né? Então, para quem ainda não leu o livro, eu não sei, assim, quantos de vocês já me acompanham, assim, nas minhas interações com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, mas tem muitos anos que eu venho, enfim, né, de alguma forma tentando dar minha contribuição para os grandes desafios que vocês enfrentam. Então, acho que comecei mesmo com essa proposta aí de ajudar com a educação integral, há muitos anos atrás, mais recentemente, né, no ano passado, eu comecei, final de 2019, início de 2020, ajudando muito com a questão do Inova, né, acredito muito na proposta de trabalhar projeto de vida, trabalhar eletivas, trabalhar tecnologia, e aí o pessoal me convidou para fazer... E aí o pessoal me convidou para fazer, para formatar, né, ajudar a formatar a parte, o módulo inicial do programa de formação do Conviva, do Inova, e foi um prazer enorme, né, porque eu já vinha falando sobre como lidar com adolescentes e jovens em vários eventos da rede, mas ali acho que eu pude organizar todas essas ideias, colocar de uma maneira bacana, e mais do que tudo, poder ter essa interação que no módulo a gente tem com professores, com gestores, com os alunos, né, escutar essas pessoas, entender os desafios, os desejos também de todos eles, né, então... eu estava nessa, até é importante dizer, né, eu tinha já lançado o programa do Inova, foi uma correria, uma dedicação muito grande, porque era pouco tempo, e logo depois eu comecei a ajudar a equipe que estava com o desafio na mão de formatar a parte do ensino médio do currículo paulista. E foi muito interessante, eu tinha uma reunião, uma oficina de um dia inteiro marcado com a equipe de curriculistas lá na sede, né, da secretaria aqui na capital, e aí, na véspera, o meu marido foi a fazer um exame, porque tinha tido um sonho, né, nesse sonho aparecia essa médica que dizia a ele que ele estava com câncer, e ele ficou tão impressionado que ele resolveu ir atrás, para ver se era só um sonho ou se tinha algum fundamento. E ele fez esse exame numa quinta-feira, que era a véspera da oficina que eu tinha com os curriculistas, e o exame indicou que provavelmente ele estava com um tumor no pâncreas. E a gente tinha que fazer um novo exame, uma ressonância, na sexta-feira à tarde. Mas como eu tinha assumido o compromisso com os curriculistas do currículo paulista, eu de manhã fui até a secretaria e passei a manhã toda com o pessoal. Mas eu já cheguei muito emocionada. Então eu chorei no começo e chorei no final da oficina, porque a gente fica muito apreensivo quando algo dessa magnitude se avizinha, né, da vida da gente. E o pessoal foi muito compreensivo, foram muito carinhosos comigo, e realmente dali eu saí direto para o hospital, e a gente descobriu que realmente havia um tumor no pâncreas, e ficamos 10 dias no hospital, entre cirurgia, recuperação, e depois desses 10 dias foram 10 meses, em que a gente passou por muitas agruras, porque o processo de quimioterapia é muito duro, mas a gente também passou por experiências de um nível de beleza e profundidade
que eu agradeço por ter passado por tudo isso dessa maneira, né? No livro, meu marido conta, né, que ele não deseja o ser para ninguém, mas deseja para todos a profundidade que você ganha ao se deparar com o limite da vida. É interessante, né, que a única certeza que a gente tem é que um dia a gente vai morrer, mas é a certeza que a gente gosta de esconder de todos os nossos sentidos, né? E é muito desafiador. E eu acho que o que nos deu força durante esses 10 meses em que a gente teve que conviver com essa ideia muito concreta, né, de que, né, da morte chegando, foi o fato de meu marido ter vivido uma vida com muito propósito e muito sentido, né? Ele também tem um pedacinho que eu queria ler para vocês do livro aqui, que eu acho que diz respeito a todos nós e fala muito mais de vida do que de morte, né? Ele fala: a coisa mais importante para um ser humano é a sua narrativa, o seu propósito. Sem narrativa, somos como um ator no palco sem saber o roteiro. Se perdemos a narrativa, perdemos a vida, e o que sempre me agarrou à vida foi a minha ligação com as causas sociais. Então, ele teve essa serenidade diante da finitude, porque ele tinha certeza que tinha vivido uma vida com sentido. E eu fico imaginando quantas pessoas têm esse privilégio, quantas pessoas usufruem de cada dia que nos é dado para fazer desse dia um dia com sentido, com propósito. E eu digo a vocês, como a pessoa que estava ao lado dele o tempo inteiro, durante os últimos 20 anos, mas principalmente durante os seus últimos 10 meses, ele não se desesperou em nenhum momento. E tudo que ele dizia puxa, mas tudo que eu acreditava, que a gente vem ao mundo, né, para fazer a diferença, que a gente vem ao mundo, o que realmente enobrece, né, a passagem da gente por esse mundo é poder contribuir com o outro. Eles, puxa, eu posso ter traído muitas coisas na minha vida, mas eu jamais traí essa minha missão. Então, ele tinha uma sensação de dever cumprido, ele tinha uma consciência da força do seu legado, e eu digo a vocês que o momento da passagem pode ser muito bonito, como foi a passagem de Gilberto, quando esse momento é antecedido por essa vida recheada, né? Por essa sensação de que a gente fez a nossa passagem por aqui valer a pena. E uma das coisas que hoje eu tenho falado muito, né, para educadores Brasil afora, dessa oportunidade que a gente tem de, no meio desse caos que a gente está vivendo, poder se reconectar com a essência da nossa missão enquanto professores, gestores, técnicos de secretaria, educadores de modo geral, né? Da gente poder revisitar o que nos fez escolher essa profissão. Eu sei que algumas pessoas escolhem essa profissão pela conveniência, ou porque um curso às vezes mais acessível, ou uma profissão, né, um emprego mais estável, mas eu sei que essa é a minoria, que a grande maioria das pessoas que entram no mundo da educação vêm inspirados por uma experiência escolar muito significativa e transformadora, e dizem, puxa, eu quero oferecer isso para outras pessoas, né? Pessoas que foram fortemente impactados por professores e que querem ser esse professor de referência e impactar a vida de outras pessoas. Pessoas que acreditam na educação como o grande
mote, né? O grande agente de transformação, principalmente para esses alunos com os quais a gente convive diariamente. A gente sabe da realidade dos alunos que estão matriculados nas nossas escolas. A gente nem pode falar agora que estão nas nossas escolas, porque não estão em suas casas, né? Mas os alunos matriculados nas nossas escolas, muitos deles só têm uma alternativa para realizar a sua potência, para romper o ciclo de vulnerabilidade em que eles se encontram, para se encontrar com o seu projeto de vida, para ter outras perspectivas, para além daquilo que é determinado quando do seu nascimento. E essa única alternativa é a escola. Eu sou e serei sempre uma defensora fervorosa da escola pública como esse único, né, caminho para que, de fato, a gente possa permitir que as pessoas tenham acesso às suas potências, né? Acho que mais do que tudo, né, como uma boa freiriana, eu diria que a educação é aquela que transforma as pessoas, e que transforma as pessoas para serem agentes de transformação do seu entorno, do mundo, né? Então, isso eu acho que é de uma nobreza, né? Por isso que eu valorizo tanto a profissão docente, assim. Eu acho que não há nada mais nobre. Mesmo, né, que a gente fala bastante, mesmo quem hoje está lá nos hospitais salvando vidas, dedicando ali com muito risco, né, os seus dias a salvar pessoas, esses profissionais da saúde estão ali porque eles passaram pelas mãos de muitos profissionais da educação. Eles também são frutos dos educadores, né? Então, a nossa relevância social é muito, obviamente, maior do que a valorização que a gente recebe, né? Mas eu sei que o primeiro passo é a gente se reconectar com o nosso próprio propósito, né? Se reconectar com a nossa missão enquanto educadores. E nesse momento a gente está vivendo o limite de tudo, né? É o limite da vida, é o limite da tolerância, é o limite da civilidade. Nesse momento de limite, a gente se volta muito para a nossa sobrevivência. E na sobrevivência vale tudo, inclusive cuidar só da gente, porque precisa sobreviver, aquela coisa, bota a máscara de oxigênio primeiro em você, depois você vai salvar os outros. Então, eu tenho muita preocupação de que nesse momento de muita luta pela sobrevivência, a gente perca o que há de mais humano em nós, que é a nossa capacidade de nos conectarmos com o outro. Não há nada mais insubstituível em relação ao ser humano do que essa capacidade de ter empatia, compaixão, solidariedade, preocupação, cuidado para com o outro. Então, a partir do momento que a gente pensa só na nossa sobrevivência, a gente vai virando meio bicho, porque bicho é mesmo assim, luta pela sua sobrevivência, né? Fora aqueles muito domesticados ou aqueles que têm vivem em uma sociedade mais organizada, enquanto bicho, eu estou preocupado em sobreviver, né? E aí, o que a máquina também nunca vai conseguir substituir, nem um computador, por mais avançado que seja, é esse olhar para o outro, né? Esse olhar para o outro que, mesmo quando acontece através de uma tela, ele pode ser transformador. Na hora que a gente olha para um aluno nosso que não consegue aprender e a gente consegue ver ali possibilidades onde a maioria só vê impossibilidade, muitas vezes o próprio aluno só vê impossibilidade. Quando a gente olha para aquele aluno e a gente consegue entender a dor que ele está sentindo por não poder conviver com as pessoas ou por ter perdido um parente pela Covid agora, nesse momento, ou quando a gente consegue entender a dimensão da privação que o nosso aluno passa muitas vezes pelas condições adversas em que ele vive,
essa conexão, ela tem um poder, que a gente não consegue calcular. É imensurável, não consegue, não tem um IDEB para isso, né? Não tem uma prova Brasil para calcular, ou IDESP para calcular o poder deste olhar, desta conexão. E aí, nesse poder desse olhar, dessa conexão, é que a transformação se faz. Não é só com a transmissão do conteúdo, não é só com a convivência fortuita ali de estarmos no mesmo ambiente, é esta conexão profundamente humana que educa e transforma as pessoas. E aí, eu aprendi, sabe, tem uma amiga que é monja budista, e eu sou interessada em tudo que tem a ver com a espiritualidade, não necessariamente a religiosidade, mas a espiritualidade. Então, eu presto muita atenção que essas pessoas falam. E ela me disse, ela me fez entender, tá tocando um sininho aí. Deve ser os budistas aí dando uma sina, né? O budista gosta de um sino. Diz que afasta as coisas ruins. Então, que os sinos protejam aqui nosso campo, né? Mas os budistas, eles têm uma visão muito interessante sobre dois termos, empatia e compaixão. Porque a gente fala muito de empatia, é até uma das competências gerais da Base Nacional Comum Curricular, né? Mas os budistas dizem que muitas vezes a empatia é você se colocar no lugar do outro com tal entrega que você acaba sentindo a dor do outro e sofrendo junto com o outro, o que às vezes não é tão bom, porque você adoece junto com o outro. E eu vejo muitos professores adoecerem junto com seus alunos, principalmente ao se sentirem impotentes para ajudá-los, né? Então, é uma empatia, às vezes, tamanha, né, de entrar no universo daquele aluno que passa por problemas muito difíceis em casa, consigo mesmo, né, com depressão, com privação, e a gente adoece junto com o aluno. E aí os budistas falam da palavra compaixão. E eles dizem que compaixão não é você sentir a dor do outro, é você fazer o que está ao seu alcance para transformar a dor do outro. Então, o que nós, enquanto educadores, podemos fazer diante da nossa profissão, das nossas possibilidades, né, para transformar as dificuldades pelas quais os nossos alunos passam? Sem dúvida nenhuma, essa conexão, ela realmente faz uma diferença, né? Essa coisa de saber o nome, de perceber, de se importar, eu diria que é uma condicionante. Muito difícil a gente transformar a dor do outro se a gente não sabe nem como ele se chama, né? Se a gente não consegue entender ali quais são as dificuldades e as suas possibilidades, as suas forças, para que a gente possa criar ambiente pedagógico, práticas pedagógicas que permitam que essa potência aflore e que essas dificuldades sejam mitigadas, né? E muitas vezes falta essa compaixão porque a gente está mais olhando para a gente mesmo. Sem nenhum demérito, às vezes com a melhor das intenções, a gente vai olhar para o que a gente sabe fazer, como a gente sabe fazer, aquilo que a gente estudou, e a gente oferta aquilo do jeito que faz sentido para a gente. O problema é que tem que fazer sentido para o outro. E para a gente entender o que faz sentido para o outro, a gente precisa ter esse olhar da compaixão. A gente precisa entender o que realmente o outro necessita, né? E aí, dizer para vocês que tudo isso foi ficando cada vez mais potente em mim ao viver essa experiência muito visceral com o Gilberto, o meu marido. Porque ele vivia aquela dor profunda, né? Porque
além da doença, o tratamento quimioterápico gera muitos desconfortos, muitos efeitos colaterais, e eu não podia ficar doente com ele, porque eu precisava estar sã e forte para cuidar e transformar a dor dele. E, ao mesmo tempo, eu queria entender quais eram essas dores e me conectar com tudo que eu pudesse fazer para aliviar esse fardo. Eu dizia e digo no livro, né? Tudo que eu podia fazer para mitigar, para diminuir, para reduzir os desconfortos, as preocupações, as ansiedades, eu fazia. E fazia com uma entrega tamanha. Por quê? Porque ajudar ele, fazer diferença na vida dele, me retroalimentava. Então, eu nunca estava exaurida, porque ao fazer, aquilo me nutria. E aí, eu tinha mais forças para fazer mais. Então, ele conta, né, de uma das coisas que ele mais gostava, porque ele passava um dia de cão ali, tendo que lidar com os enjoos, os sangramentos, enfim, uma série de coisas. E à noite, ele deitava na cama e eu ia fazendo massagem nele. E eu sabia aonde tocar para que ele pudesse relaxar, porque eu prestava muita atenção. A cada toque, eu sentia a reação que ele tinha. E aí eu conseguia tocar nos lugares em que ele diz, né? Ele nunca sabia como é que a massagem chegava ao final, porque ele já tinha dormido antes. Tal era o estado de relaxamento que ele alcançava. Eu acho que muitas vezes é um pouco isso que a gente precisa fazer com os nossos alunos, sabe? Observar, entender quais são os lugares onde a gente pode tocar e gerar esse nível de satisfação, de crescimento, de expansão, para que eles possam se sentir fortes o suficiente para lidar com todos os desafios que eles têm que lidar. É verdade que a gente também gostaria que as pessoas tivessem esse mesmo olhar para nós, enquanto educadores que também estamos numa lida muito adversa, principalmente nesse momento. E aí eu diria a vocês que, ao invés de ficar esperando também que alguém, né, apareça lá da Secretaria de Educação, que fica a milhões de quilômetros de distâncias, né, que a gente pudesse também cuidar uns dos outros. Eu sempre gosto de lembrar que o educador faz parte de uma comunidade, né, de uma equipe docente, de uma comunidade escolar, de uma comunidade que também se estende para além da escola. E essa comunidade, ela pode se cuidar, ela pode cuidar uns dos outros, né? A gente pode também ter um olhar para o nosso colega, a gente pode também ter um olhar para o nosso gestor, assim como ele pode ter um olhar especial para a gente, para que a gente possa criar um ambiente em que todos se percebam e que quem está mais forte no dia possa auxiliar aquele que está mais capenga, né, claudicante. Então, eu fico pensando, sabe, gente, que é isso que a gente precisa ensinar nas escolas, que a gente ensina muito conhecimento relevante, mas que às vezes cai no vazio porque não está permeado por esses valores mais fundantes. E eu não estou falando de valores aqueles que cada família tem ou cada religião tem o seu. Eu estou falando dos valores universais, aqueles que são os valores eminentemente humanos, né? O quanto de humanidade a gente ensina nas nossas escolas. O quanto que a gente ensina os nossos alunos a serem humanos. Porque esse é o diferencial de hoje. O resto, o Google às vezes nos ajuda,
o computador nos ajuda de modo geral, a tecnologia nos ajuda, mas a ser humano e o que vem e é única e exclusivamente do ser humano, se a gente tiver, isso vai ser um diferencial, já é hoje e vai ser no futuro cada vez mais próximo, mais distante, enfim, é o que vai nos diferenciar e nos tornar insubstituíveis diante da máquina, né? Então, enfim, eu queria parar um pouquinho por aqui para escutar vocês e poder aprofundar as coisas que vocês tiverem interesse de aprofundar a partir dessa minha provocação. Ana, eu não sei se a sua amiga é a Monja Coen, né? Não, é uma amiga que nem mora no Brasil mais. Ela esse lado do budismo ou do zen budismo, eles levam muito a sério, né? E com isso tudo que está acontecendo, aluno longe da escola, longe do contato físico com o professor, com o colega, eles não sabendo lidar com as emoções, porque eles ainda estão em formação, né? Eu sempre falo isso, eles são pessoas em desenvolvimento ainda, não são autônomos, e eles não me isolar, por que eu não posso? Quantos de nós já vimos alunos nossos na rua e eles vêm correndo para abraçar? Meu Deus, como que a gente nega um abraço, né? Mas o que a gente pode fazer, né? Então, assim, a gente precisa repensar muita coisa com todo esse tempo que a gente está vivendo agora. E eu sei que a gente não vai mudar a humanidade inteira, mas se cada um conseguir mudar a família, o bairro que vive, como você e o Gilberto conseguiram mudar muita coisa aí onde vocês moram, porque eu sei que ele está aí com você o tempo todo. A gente eu falo que uma vida vale pelo mundo inteiro já. Se uma pessoa conseguir transformar o que a gente faz, pelo que a gente fala, que as duas coisas têm que andar junto, né? As nossas ações, nossas atitudes têm que ser coerentes com a nossa fala, porque senão não tem efeito, né? Eu acho que a gente já vai ter ganho o mundo inteiro, porque uma vida vale mais que tudo isso, assim. Se a gente aprender a olhar os nossos alunos desse jeito, né? Quantas vezes a gente olha e fala, aquele menino não vai dar em nada, né? E aí passa 2, 3 anos e a gente vê que deu sim, deu certo. A gente plantou a semente e ela floresceu no tempo que tinha que florescer, no tempo dela, né? A gente não pode plantar hoje e amanhã querer que dê fruto. Tem um tempo, né? Cada um tem seu tempo. E eu acho que é bem isso que você está falando, assim, essa individualidade de cada um. A gente, eu sou daquela geração que estudou com a prova igual, com tudo igual, que o professor não sabia meu nome. Muitos aqui, a maioria, acho que passou por essa fase da educação, né? E eu fico me imaginando, eu hoje na escola com 12, 13 anos, se os professores tivessem esse olhar individualizado para mim. Se eu tivesse a segurança de contar alguma coisa que estava acontecendo para algum professor, ou para a equipe gestora, ou para qualquer pessoa da escola, sabe? Eu acho que muita coisa não teria passado, muita coisa as pessoas teriam me ajudado. Mas a gente não tinha essa abertura que hoje a gente tem, né? Mesmo pelo meio remoto, às vezes é muito mais fácil eles se abrirem pelo meio, né? Porque não tá cara a cara e isso às vezes dá uma coragem para o adolescente, né? Falar.
E a gente tem que estar aberto a ouvir, né? Às vezes até de madrugada eles mandam as coisas. Márcia, quer falar alguma coisa? Ou Ana, quer complementar? Só vou aproveitar o gancho, sabe, Simone? Porque você falou dessa coisa de, às vezes, a gente acha que ele não vai dar nada na vida, né? Pois Gilberto, a diretora da escola dele chamou a mãe dele lá para dizer que ele não ia ser ninguém na vida. A diretora disse porque ele era muito disperso, porque como ele era muito introspectivo e com a mente muito rápida, ele não conseguia se adaptar ao esquema da escola. Ele viajava, mas ele lia muito, quer dizer, se fosse uma diretora que prestasse atenção, teria visto a potência que Gilberto teve que desbravar sozinho. Ele teve que sair da escola com aquela sensação de que ele não ia ser ninguém na vida e teve que buscar dentro dele mesmo a resiliência para encontrar a sua potência, né? Quer dizer, então a escola, ao invés de ser a que estimulou, foi aquela que de repente até podou e dificultou muito mais para ele encontrar a pérola que já habitava dentro dele, né? Tanto é que ele fez um livro junto com o Rubem Alves, que Fomos Maus Alunos, porque o Rubem Alves, que também é um educador, né, foi um educador maravilhoso, também era um mau aluno, porque era muito poético, porque não acreditava na caixinha das utilidades, queria a caixinha das inutilidades. Quem já leu o Rubem Alves é maravilhoso, né? Então, são pessoas que não se adaptam ao esquema. E durante muitos anos a escola forçou a barra de um esquema que só atende ao pessoal da fila da frente. Sim. Todo o resto fica desadaptado. E aí a gente chama eles de desadaptados quando, na verdade, é o esquema que está desadaptado, né? Porque não responde a quem ele precisa educar. Então, assim, só para dizer que Gilberto sofreu isso na pele, por isso ele se dedicou tanto a criar alternativas para uma educação mais vibrante, mais empoderadora, que você pudesse aprender em todos os lugares, que às vezes a sala de aula não é o melhor lugar para algumas pessoas, né, que ficam tolhidas ali. Por isso que às vezes, por um computador, né, por um contato virtual, as pessoas conseguem até se abrir mais. Mas eu acho que, assim, esse olhar para o aluno, ele pode se dar através de todas as lentes, inclusive a lente de uma telinha, né? Se a gente estiver ligada neles. E eu acho que agora o mais importante é a gente conseguir nutrir esse vínculo, para que eles não percam essa vinculação com a escola, sendo a escola tão relevante para a vida deles. Porque se eles perdem a fé na escola, se eles perdem o laço afetivo com a escola, nada mais se sustenta, porque eles já não conseguem muitas vezes aprender, mas o laço afetivo os mantém indo para a escola. Sim. Sem o laço afetivo, nem isso a gente consegue, né? É verdade. Talvez seja isso, né? Realmente é o mais importante, manter esse laço. Hoje, por estar tanto tempo fora da sala, a maior dificuldade do professor é manter esse laço mesmo com o aluno. E às vezes a gente tem que parar e ouvir, né? Muitas vezes a gente é a única referência de um conforto, de uma segurança que eles têm na vida. Então a gente precisa mesmo ouvir muito. E você falando do Gilberto, eu lembrei de uma coisa que a gente sempre, que tem, o pessoal fala muito, né? Pessoas quietas, mentes barulhentas, né? Sim. Então é bem isso mesmo. Eu creio aqui que muitos de nós talvez tenham ouvido isso também, que não ia ser nada na vida, e de repente se encontrou em alguma coisa, porque ninguém é bom em tudo, né? E a gente tem que ter essa sensibilidade de aquilo que o aluno pode
pode ser bom ou pode querer aprender. Cada um tem seu tempo, cada um aprende de uma maneira e explorar isso. E aí, viu, Simone, essa questão do projeto de vida, que assim, pode dar tudo errado, porque se for mal feito, pode ser um desastre, de fato, né? Ter alguém ali que vai direcionar, dizer ao menino que é isso, ou só trabalhar essa visão do que, né, o que você vai ser quando crescer, e vamos lá estudar para o Enem, para o vestibular. Se for isso, a gente perde a oportunidade. Agora, trabalhar o projeto de vida desde assim, o 6º ano, fazendo com que esse aluno possa se conhecer melhor, possa descobrir as suas potências, possa ter um olhar mais generoso sobre si mesmo, possa entender suas dificuldades e a necessidade de superá-las, né? Possa elevar sua autoestima, sua autoconfiança, possa ter mais clareza, né, sobre o que ele precisa fazer para chegar onde ele deseja chegar, fazer reflexões mais amplas, não só sobre a escolha profissional, mas que tipo de ser humano eu quero ser, que valores eu quero cultivar na minha vida, que estilo de vida eu quero levar, como eu quero exercer a minha cidadania, que diferença eu quero fazer no mundo. São perguntas muito mais filosóficas, mas que dentro de um espaço de projeto de vida podem também ir sendo direcionadas para que esse aluno possa fazer boas escolhas. E não só a escolha quando ele estiver no 3º ano. Boas escolhas desde sempre, né? No presente, porque se ele entende para onde ele tem que ir, para onde ele deseja ir, ele vai ter mais discernimento para fazer essas escolhas, né? Inclusive para fazer escolhas de se dedicar mais aos estudos, ou de ser mais bacana com um colega, né? Ou de se envolver em projetos no seu bairro. Quer dizer, o projeto de vida não é só pensar num futuro distante. O projeto de vida é pensar nesse significado que a gente dá a cada dia que a gente ganha de presente, né? Sim, então, é verdade. Eu acho que a gente prestar atenção a isso, porque o projeto de vida, ele acontece na atividade específica, mas ele pode perpassar tudo que a gente faz na escola. Na hora que a gente oferece as eletivas, a gente vai oferecer oportunidades para que esse aluno viva experiências que vão ajudá-lo a descobrir suas potências e seus desejos. Na hora que a gente envolve esses alunos em atividades de tomada de decisão na escola, seja num grêmio, como líder de classe, num conselho num conselho escolar, ele também vai aprender a tomar decisões, ele vai aprender a ponderar, a escutar a opinião do outro e levar em consideração, argumentar, são todas coisas muito importantes para ele poder fazer escolhas também, tomar decisões assertivas, né, consequentes. Tem uma coisa que eu falo muito quando eu trato principalmente de adolescentes e jovens, né, essa questão de que o adolescente, ele está passando por aquele estágio que aquela substância, a dopamina, né, fica mais escassa, e aí dá um desânimo. E ele é um desânimo, olha, físico, químico. Por isso que ele vai lá e se corta, por isso que ele vai lá e se deprime, por isso que às vezes ele até comete suicídio. Então, ele vai buscar o prazer como uma forma dele sair dessa situação de apatia, de desesperança, que quando o contexto externo está pior, ela se acirra, para ele buscar coisas que o façam sentir vivo, né? Então, a busca, muitas vezes, do risco, da bebida, da droga, do sexo, muitas vezes é para trazer esse estímulo. Se a gente oferecer estímulos bacanas, né, de desafios, de atividades interessantes, de oportunidades, né, dele se entusiasmar dentro do ambiente escolar, ele não vai precisar
procurar coisas que o coloquem em tanto risco. Ele vai ter a sua dose de prazer, de emoção, de desafio, de entusiasmo, com atividades que vão ser positivas para ele. E como ele está nessa fase da adolescência que ele absorve tudo muito intensamente, se a gente oferece atividades positivas, ele vai ser influenciado positivamente. Se a gente o deixa, o Deus dará, e ele vai viver atividades negativas, é aquilo que ele vai trazer para si, né? Então, eu tenho eu fico possessa quando eu falo assim de trazer o prazer para a escola, e o pessoal diz, vai transformar a escola num motel. Mas eu fico dizendo, mas que gente sem criatividade de achar que só se encontra o prazer no motel. Eu encontro prazer em muitas coisas na minha vida, né? Na conversa profunda, na minha descoberta, quando eu me sinto evoluindo, quando eu leio um bom livro, quando eu sou instigada a pensar mais profundamente sobre as coisas, tudo isso para mim é fonte de prazer, né? Eu acho que é muito obtuso, ou até, como eu falei, pouco criativo, associar prazer a uma única coisa nessa vida. Então, até porque se você for estimulado a essas coisas boas, você aprende, né, a sentir prazer nessas pequenas coisas, né? Então, também faz parte da nossa profissão dar esses gatilhos positivos assim, para esses alunos, né? Para eles enxergarem que, às vezes, ter uma aula ao ar livre, só de você sentir a brisa no rosto, diferente daquele vento quente do ventilador da sala, já é um prazer, sabe? Ou ter um tipo de aula expositiva que eles não estão acostumados. Então, é a gente que tem que, né, despertar também isso neles. A Márcia queria falar alguma coisa. Márcia, vamos lá. Cadê, Super? O que é esse cão, Simone? Tô rindo do cão. Ô, Ana, é assim, algumas coisas que me chamaram muita atenção no livro, que assim, quando Gilberto coloca que até lugares como Nova York, que ele se sentia relaxado, mas ele inventava projetos porque ele trabalhava de forma muito obsessiva. Então, eu acho que isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção. E também, outra coisa que me chamou muita atenção foi quando ele coloca que ele diz que você transformou a vida dele, né? Que ele não sabia o que era o amor de verdade e que não seria possível amar outra pessoa com tamanha profundidade. E aí ele fala que o teu nível de complexidade que passou com você durante todo esse tempo aí, né, desses 10 meses dessa vivência que ele teve. E que os pequenos prazeres, né, que ele passou a viver o presente, né. Então esses foram alguns momentos, alguns pedaços, assim, partes do livro que me chamaram a atenção. E puxando um pouquinho do link aí que você falou, esse trabalho que ele fez no bairro, né, da escola, do bairro escola, e é bem isso que você acabou dizendo mesmo, né, levar algo para esse jovem, levar algo para essa escola, que essa escola seja transformadora, porque como ele mesmo relata no livro, ele foi alguém que o professor ou a diretora, né, deixou de lado lá, e quantos nossos alunos são deixados de lado? Quantos alunos e quantos brilhantes e até, né, quantas pessoas poderiam ter, né, sucesso aí. Então, esse trabalho também na associação aí do bairro, esse bairro que ele faz. Então, a gente, como educador, gostaria que tivesse mais escolas, né, com essa cara, que tivesse educadores e que pudesse levar essa alegria aí que o Gilberto conta nesse livro. Então, é isso. Obrigada, Márcia. Você sabe que eu acho que é muito difícil a gente dar o que não tem, né? Então, o convite que eu faço a vocês, primeiro, é que leiam um livro. O livro, ainda bem a gente conseguiu fazer com que ele fosse barato. Ele custa 30 e poucos reais e tem com desconto, né? Então, não é nada que vá
comprometer o orçamento de ninguém, mas também vocês podem fazer clube, né, de um emprestar para o outro, e eu acho que ler o livro com essa intenção, né, de se repensar, porque às vezes a gente tem tanto ruído externo, é tanta coisa em volta da gente, né, a necessidade de trazer dinheiro para casa, os problemas dos alunos, a tecnologia, as crises na política, no Brasil, a crise sanitária, que a gente perde a nossa conexão e a nossa capacidade de escutar a gente mesmo. Então, tem uma hora que a gente tem que dar uma parada, né? Porque esse propósito e esse projeto de vida a gente tem que encontrar dentro da gente também. E a gente precisa também entender o que é que dói dentro da gente para que a gente possa pedir ajuda, encontrar os caminhos para superar as nossas dores. Porque se a gente tiver, como eu falei, capenga, a gente não vai conseguir ajudar ninguém, né? Então, até pelo bem dos nossos alunos, em algum momento a gente precisa dar essa parada, a gente precisa repensar, a gente precisa se conectar. Isso que Gilberto fala, da reconexão com o essencial da vida. O que de fato faz diferença? O que de fato tem valor? O que de fato traz sentido para a nossa existência, né? Então, esse convite para que o livro, se vocês se deixarem inspirar pelo livro nesse sentido, né? De que ninguém aqui precise se deparar com um diagnóstico de câncer para fazer essa reflexão que Gilberto fez, né? Eu acho que o que ele fez ao oferecer a história dele de uma maneira contada de uma maneira tão crua, tão assim, honesta, foi dizer, olha, tá aqui a minha história, para que você não precise passar necessariamente por ela para chegar nos insights que eu cheguei, né? Quando ele diz que ele estava lá nas redes sociais brigando por questões de política e que ele era atacado e que ele atacava e que aí ele vai para o mundo do câncer, onde as pessoas não querem saber de ataque, eles querem saber de gentilezas, né? Todo mundo tem um chá, um livro, um carinho, uma palavra de conforto, que a gente possa viver mais o universo das gentilezas, até para com a gente mesmo, né? Então, é isso, acho que a história que a gente viveu possa economizar um pouco aí dos tropeços que muita gente precisa dar para chegar nesse estado de compreensão sobre a morte, mas principalmente sobre a vida, né? Ai, Ana, eu queria trazer você para minha casa. Vai morar aqui. Gente, vocês estão vendo? Quando eu falei que ela é uma doçura, é impressionante. O jeito que você fala... Bom, primeiro que eu nunca mais enxerguei uma borboleta como depois de ler o livro. Eu já enxerguei. Simone, eu tenho que te contar essa, viu? Conta. No Natal, primeiro Natal sem ele, eu sempre vou para a Bahia, porque minha família vive lá, e aí todo mundo é meio espalhado, a gente se encontra na Bahia, a gente fez quarentena para todo mundo estar junto esse ano, porque para mim era muito importante estar com os meus familiares, já tinha quase 2 anos que eu não encontrava ninguém por conta da doença, da pandemia, etc. Então fomos todos, fizemos os exames, tudo, né? Aí na hora de abrir os presentes, lá na beira da praia, na Bahia, aquela coisa toda, na hora, gente, entra uma borboleta enorme e para na parede do lado da cadeira onde ele sempre sentava. Nossa! E fica lá durante todo o tempo em que a gente distribui os presentes e fez as homenagens a ele. Eu digo para vocês, o mundo tem muitas sutilezas e a gente não para prestar atenção nos sinais, né?
nessas mensagens que nos chegam, porque a gente está sempre com muita, né, essa coisa do ruído é muito ruim mesmo, a gente não consegue ter a sensibilidade de perceber, né, e as borboletas agora fazem parte, obviamente, onde eu chego, eu fico logo procurando as borboletas. Mais alguém quer fazer alguma pergunta para Ana? Aproveita, gente, aproveita, suga tudo que vocês puderem dentro. Já tem elogios no chat, que ela é excelente. Estivemos juntos na EFAP, alguém colocou que passou por uma experiência semelhante com um filho de 3 anos, e que realmente é desesperador, mas encontramos força imensa para que possamos cuidar do nosso amor. É gostoso ouvir tudo isso, então só elogios mesmo. Tudo lindo. É um copo de água gelada no deserto te ouvir hoje, Ana, porque em meio a tanta coisa ruim que a gente perdeu esse tempo todo agora, principalmente esse ano, perdemos muitos colegas de profissão, muitos amigos. Essa doença foi chegando mais perto da gente, né? A Covid foi chegando mais próximo, então, sabe, a gente ouvir enche a gente de esperança. Primeiro, é porque a gente entende, te ouvindo falar da profissão como educadora, enche a gente de... A gente sabe, não tem jeito, você pode tentar sair disso, de algum jeito você vai acabar entrando de novo, porque é meio que um dom, a gente nasce para isso, não é por dinheiro, e isso não é mesmo, né, mas o amor que você transmite, até quando você fala de coisas pedagógicas, como a BNCC, e o currículo, e as juventudes e tudo, enche a gente de esperança e a gente consegue ver que não está perdido, sabe? Nunca esteve, as pessoas precisavam e precisam ter só outro olhar, é só isso. Eu sempre falava, quando eu estava na vice-direção de uma escola, eu sempre falava isso. E se fosse meu filho que estivesse tendo aula com um professor assim? Será que, se meu filho fosse especial, será que eu gostaria que ele fosse tratado como ele é tratado? Se meu filho precisasse de um acompanhamento mais humanizado, será que eu gostaria que fosse assim? Né? Então, a gente precisa sempre se colocar no lugar do outro, mas pelo olhar do outro, né? Não do nosso olhar, de quem está de fora, né? Então, é maravilhoso te ouvir. A gente pode ficar aqui até, se você não tiver nada para fazer, assim, até meia-noite. Bom, eu, infelizmente, nesse momento, né, agora eu vivo sozinha, mas eu imagino que muitos de vocês têm família, e família é algo muito precioso e precisa ser também bem cuidado, verdade, né? Verdade. Mas, olha, para vocês, assim, que poder falar dessas coisas é hoje o meu ato de rebeldia, sabe? Enquanto está todo mundo aí xingando, criticando, denunciando, que eu acho que também são atitudes importantes, mas eu escolhi disseminar agora palavras que possam levar as pessoas para um outro lugar, né? Para o lugar do entendimento, do respeito, da compaixão, do cuidado. Depois de tudo que eu vivi, não dava para ser diferente, né? Essas questões são muito transformadoras. Eu escrevi hoje um texto para um site de pessoas enlutadas, né? Para ajudar as pessoas, porque vocês imaginem quantos enlutados a gente tem nesse país. Se para cada pessoa que se vai, você deixa 4 a 10 enlutados, nós temos, né,
milhões de enlutados no país. Sim. Então, a gente precisa oferecer uma força para essas pessoas, né? E quando a gente passa por tudo que eu passei, com o nível de dignidade, de amor, de cumplicidade que eu tive, eu acho que é minha obrigação poder oferecer um pouco de alento para quem não teve essa mesma chance, né? Eu tive 10 meses para me despedir de Gilberto e as pessoas não estão tendo nem 10 minutos para se despedir dos seus entes queridos. Então, é tudo muito bruto, né? E a própria passagem da pessoa é muito cruel. Então, a gente precisa oferecer algum tipo de conforto mesmo. E eu acho que as palavras, elas têm poder. Eu digo que falar, para mim, é como pomada cicatrizante, sabe? Eu vou falando nessas coisas, eu vou acreditando cada vez mais nelas, e elas vão, de alguma forma, né, curando as feridas que todas essas dores da humanidade têm gerado em mim. Sim. Então, eu desejo que o livro, que as minhas palavras possam ser um pouco pomada cicatrizante para vocês, mas também estímulo, né? Para que vocês também sejam pomada cicatrizante para muitos outros. Enfim, é isso que eu desejo para todos nós, porque se cada um de nós puder ser pomada cicatrizante nesse momento de tanta dor, a gente vai ser mais forte que a Covid. É verdade. E o que eu desejo para você é que tudo que você tem transmitido, tudo que você tem doado, volte milhões de vezes para você, sabe? Porque a sua generosidade, eu nunca vi igual, gente. Eu queria levar ela para casa. Olha, sabe que tem uma coisa que me ajuda exatamente nesse sentido que você está falando, Simone, que é assim, uma das coisas que mais me deixa feliz hoje em dia é quando as pessoas mandam mensagem de como o livro tocou a vida delas e tal. Então, eu tenho lá no Instagram, Ana, com 2 N's, Ana Penido 1, é o meu perfil no Instagram. Eu estou também no Facebook, no LinkedIn, e as pessoas ficam me encontrando nessas redes e ficam mandando comentários. Isso é o meu bumerangue, sabe? É a volta desse plantio todo que a gente fez, porque isso faz com que a dor que eu vivi, a experiência dura que eu vivi, tenha um significado. Não foi em vão. Ela está servindo para ajudar muitas pessoas. Então, isso dá uma outra dimensão. Né? A gente não fica preso no sofrimento e na perda, mas a gente fica ressignificando tudo isso com os ganhos que essa dor também traz. Nada é tão dicotômico, né? Nada é bom ou mal, ruim ou bom, né? Então, assim, é a gente poder fazer o nosso mix, né? Juntar tudo isso e fazer a nossa síntese. Então, se vocês lerem o livro, se vocês ouvirem coisas, escrevam para mim. Contem, que isso me faz um bem danado. Olá, Márcia, como é que a gente vai agradecer ela agora? Não tem nem como te agradecer. Nem tem, mas assim, é um amor mesmo, é apaixonante o livro, gente. Então, assim, eu li, reli, realmente, é isso que a Ana fala, a gente reflete, é uma reflexão, e realmente não precisa ter mesmo um câncer, Ana, é uma reflexão, principalmente questão de trabalho, que a gente que trabalha na educação, às vezes a gente não para pensar em muitas coisas, então acho que é por aí mesmo, tá? Então, só tenho a agradecer por essa noite linda, maravilhosa, por esse trabalho lindo, maravilhoso que você faz. E por Gilberto, que está lá, né? Está lá em cima, olhando por nós. Está lá, está aqui, está aí. Ele é onipresente agora. Ele já era tentacular, mas agora ele é onipresente. Olha, tem borboleta pelo mundo todo. Exatamente. E assim, deixou marcas, né? Passou e deixou marcas. Então, acho que é um legado. Parabéns, obrigado por tudo, a gente não tem, né, só agradecer, muito obrigado mesmo, pessoal que participou, muito obrigada. A Ana Célia quer falar, cadê ela, gente, nossa dirigente?
Estou aqui. Na verdade, eu queria agradecer muito, Ana, né? Foram, assim, minutos, momentos aí bem preciosos. Eu fiquei, em certos momentos aí, bem emocionada, porque a gente vai ouvindo você falar e a gente vai entrando, né, nessa sua experiência e refletindo muitas coisas da nossa vida mesmo, pessoal, no trabalho, né? Então, eu encaro a nossa vida, pelo menos a minha, né, a experiência que eu estou vivendo hoje como dirigente, que eu nunca almejei isso, como uma missão, né, então fez um pouco mais de sentido, né, essa sua reflexão na minha vida, né, naquilo que eu encaro também como, além do trabalho, é um prazer, eu sempre gostei muito de trabalhar com educação, mas também como uma missão, que a gente realmente tem o poder de transformar e fazer a diferença em muitas vidas, né? Então, a gente tem como educadores, né, além dessa questão da subsistência, de um trabalho que a gente escolhe, que é uma vocação que a gente tem, mas eu acredito muito nesse poder de transformação e realmente nessa missão. Então, eu encaro o meu trabalho, né, como também uma missão e faço tudo com muito prazer. Tudo da melhor forma que eu consigo fazer, né, então busco também inspiração. Com certeza você me inspirou muito hoje. Muito obrigada mesmo por esses minutos aí, que foram realmente um presente, como a Simone disse, né? E estou, assim, muito ansiosa para começar a ler esse livro, assim, para ontem. Com certeza. Já depois eu vou compra a te dar uma caixinha do devolutiva, Lenço. pode deixar. Te dou uma devolutiva aí também, viu, Ana? Muito obrigada mesmo, de coração. Obrigada. Vou ficar só devendo convite para eu ir visitar vocês aí em Lins. Ai, nossa. Com certeza, o prazer Aí será eu vou muito te maior. falar. Muito bem-vinda. Vamos A casa deixar é a sua. confusão passar e aí vamos passear. Tem mais uma pessoa que quer falar. Deixa eu ver quem é aqui. Milene. Milene, Simone. Milene Isabel. Pode falar. Eu queria que repetisse o nome do livro. E agradeço demais as O livro se chama... palavras. Opa, tá Foi falando? maravilhosa. Ficar na sala de leitura para outros alunos terem acesso, não só os professores. Maravilhoso. Legal. Mas eu gostaria que repetisse. O nome do livro é Os Últimos Melhores Dias da Minha Vida. Os Últimos Melhores Dias da Minha Vida, de Gilberto Dimenstein e Ana Penido. Ele está à venda nas livrarias físicas e também nas virtuais, na Amazon, Livraria da Vila, Livraria da Travessa, tanto nos sites quanto nas livrarias físicas. Ele é um livro curto, não é muito longo, então dá para ler rapidinho, e a gente acha que os jovens vão gostar, sim. Tanto é que uma pessoa que também está vivendo agora uma situação de câncer comprou 300 exemplares para doar para escolas do Ceará. Então, Legal. fica aí a dica. Eu consegui por um precinho mais legal, ele comprou e doou para as escolas que tem círculo de leitura lá no Ceará. A grande dica aí, diretoras que estão assistindo. É da editora Record, então é uma editora comercial, eu não tenho muito acesso, assim, a determinadas coisas, porque não participo dessa parte, mas eu consigo, às vezes, o desconto quando é em quantidade, né, para a escola pública, e dá para a gente, tá bom? Mais alguém quer falar alguma coisa? Senão a gente já vai encerrar. A Márcia, acho que colocou o nome do livro no chat também. Quem quiser dar uma olhadinha lá. Bom, posso encerrar, Ana Célia? Ou você quer encerrar? A vontade é que não houvesse o encerramento, a gente ficaria aqui por horas, como você disse. Mas com certeza a gente também não pode, né, abusar aí da paciência, né, da contribuição valorosa aí também da Ana. Né? Então, eu deixo aqui o meu grande abraço, Ana, espero um dia poder te conhecer pessoalmente, né, e
E já sou sua fã, já antes, agora um pouco mais ainda. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Obrigada, Ana, por você ter aceito o convite. A minha gratidão vai ser eterna. É igual a Ana falou, eu já era sua fã agora então. Assim, o livro já foi um divisor de águas, assim, eu já comecei a enxergar as coisas de um outro jeito, mas te ouvir falar é outra dimensão. Eu queria agradecer também os meus colegas, né, os meus amigos PCNPs que estão aqui também, todo o pessoal das outras diretorias. A gente divulgou bastante para estar todo mundo aqui te ouvindo, porque não é todo dia que a gente pode ouvir você, é uma pena, né, mas não é todo dia, e a gente só tem a agradecer. Muito, muito, muito obrigada de coração a todos vocês, e especialmente para você, Ana. Márcia? Muito obrigado. Passamos de 100 pessoas aqui na live. Muitíssimo obrigado. Muito obrigada a todos que vieram. Que a gente possa fazer essa corrente aí. Uma corrente forte de dar transformação pelo se importar, pelo amor, pelo propósito. Estamos juntos. Olha lá, vários professores. Obrigada, Ana. Grande abraço. Vamos ver nossas carinhas, gente. Vários. Vamos ver as caras. A gente não se vê faz tempo. Eu falei para a Ana que a gente era um grupo super animado e divertido. Né, Ana? Várias carinhas aí, ó, que a gente tá vendo. Vocês por trás das câmeras fechadas. Obrigada, viu, gente? Obrigada, gente. Bom, a gente vai encerrar por aqui, então. Um beijo, tchau. Boa noite para vocês. Boa noite. Tchau. Obrigada a todos. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, obrigada. Até. Se cuidem, um abraço. Amém. Obrigada, pessoal de Minas. Boa noite a todos. Fique com Deus. Obrigada a todos pela participação, terem aceitado o convite, né? Obrigada. Tchau, boa noite, gente. Tchau. Boa noite. Boa noite a todos. Um abraço. Boa noite. Obrigada por nos proporcionar um momento maravilhoso. Parabéns. Obrigada a vocês por estarem aqui com a gente. Até essa hora. Simone, vai prender este cachorro. Eu estava preso. Tchau. Parabéns e obrigado. Boa noite, Ana Célia. Muito obrigado. A gravação, Toda Simone, reunião. para a gravação. Tchau. Boa Já noite, parei, gente. já parei. Boa noite. Tchau, tchau. Até. Toda reunião tem que latir. Não tem jeito. Tchau, pessoal. Tchau, Ari. Tá com fome esse cachorro. Ah, não gosto de ficar preso, não. O negócio Vai é dar bicho com- solto. Vai dar comida pra ele, pô. Vou lá. Gente, obrigada. Ô, Paty, você tá aí também, Paty? Agora que eu te vi. Olha, quanto tempo, gente. Obrigada. Tá tudo bem? Que escola que você está, Simone? Tudo bem, graças a Deus. Nossa, quanto tempo que eu não te vejo, menina. Que escola que você está? Eu tô na diretoria de ensino agora. Ah, tá. Agora eu sou PCNP lá. Deus abençoe você. Amém, você também. Dá um beijo nas meninas. Doce, da Fiquem aí, Moa também, tá da Bruna e falando. do Pedro. Dô, pode deixar. Vai dormir, Ari? Na hora. Você tinha ligado o microfone? Não, Oi, Lê. Oi! Tudo bem? Tudo, graças a Deus. Tá bom, depois você assiste aí, tá? A gente vai colocar no YouTube, tá bom? Tá bom. Pode Beijo, mandar link, nós tchau.
Beijo, Tá tchau. Tchau. Deus, como que diz isso? Ok.